Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós estamos entrando na lição de número 9, que tem o seguinte título: O reinado de Davi. Essa lição foi estudada no dia 1º de dezembro de 2019 e tem os comentários de Osiel Gomes. Mas antes de entrarmos na lição de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que tem gostado dos nossos estudos e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva e acione o sininho em todas as notificações, para que você possa ver tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube entenderá que o nosso conteúdo tem relevância e assim ele oferecerá para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Então pegue um lápis, um papel e uma caneta e vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 2 Samuel, capítulo 5 e o versículo 12. Verdade prática. A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e a tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificavam a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Introdução. O pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico,
é dito que suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus. Segundo Samuel, capítulo 8 e o versículo 6. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom revelam um rei protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo do Messias. Isso está confirmado pela profecia de Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2, mencionada pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel, capítulo 5 e o versículo 2, e pela profecia de Gênesis, no capítulo 49 e no versículo 10, em relação a Jesus Cristo. Primeiro tópico: Davi é constituído rei. Em primeiro lugar, 3 motivos para sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, norte, e ungido rei por 3 razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Deuteronômio, capítulo 17 e o versículo 15. Pois era irmão da nação. 1 Crônicas, capítulo 11 e o versículo 1. O segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. 1 Samuel, capítulo 18 e o versículo 16. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. 2 Samuel, capítulo 3 e o versículo 10. Em segundo lugar, Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, em hebraico, Najid, ele seria um capitão, príncipe, líder. Como pastor, em hebraico, Roer, ele cuidaria, apacentaria, ele se revelaria um amigo especial. Do hebraico, Piel. Assim, Deus zelava pelo seu povo. Salmos de número 23 e Salmo de número 77 e o versículo 20. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um déspota ou um tirano. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição do domínio, mas sendo o exemplo do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 3. Paulo disse que não queria dominar a fé de ninguém. Antes, desejava ser cooperador da alegria de cada cristão. 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 24. Em terceiro lugar, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma tem características pastoriais, não monárquicas. Por isso, foi ungido rei sobre Israel, e todos prometeram lealdade ao novo rei. 2 Samuel, capítulo 8, do versículo 10 até o versículo 18. 2 Reis, capítulo 11 e o versículo 17. 1 Crônicas, capítulo 11 e o versículo 3. Síntese do primeiro tópico. A constituição de Davi como rei
se deu porque, primeiro, ele preenchia as condições da realeza. Segundo, tinha liderança militar. Terceiro, estava pautado numa promessa de Deus. Segundo tópico: a consolidação do reino de Davi. Em primeiro lugar, a edificação de Jerusalém. Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2, versículo 5. Capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sob a sua liderança. Nesse caso, ela era vista como um espólio próprio. Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-los. Sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas dos seus opositores, busca a orientação divina e parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus. Com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo-os sob o seu poder. Em segundo lugar, as reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. O sentimento que o envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus, enquanto o rei Saul era insensível para com o sacerdócio. Dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca, e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. É bom levar em consideração que Davi não tensionava apenas fazer de Jerusalém uma capital religiosa para manter o povo leal a si. Não se tratava de estratégia política. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar ao Senhor, e que, por vezes, para alguns, causava escândalo, como o foi para Mical, segundo Samuel, capítulo 6, e o versículo 20. Mas procedia assim porque desejava exaltar o seu Deus. Em terceiro lugar, a suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Segundo Samuel, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 15. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. A firmeza da sua família na terra. B. Seus sucessores teriam a presença de Deus. E C. Uma dinastia eterna. Segundo Samuel, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 16. Síntese do segundo tópico. A consolidação do reino de Davi passa pela edificação de Jerusalém, pelas reformas religiosas e de sua aliança com todo o povo. Subsídio histórico-cultural. Um pouco da monarquia antes do reinado de Davi. O surgimento da monarquia sob Saul fez pouco para curar a crescente brecha entre Judá e as tribos do norte. Durante o seu reinado, o abismo entre as tribos tomava proporções consideravelmente grandes.
Por exemplo, o historiador aponta que quando Saul fez uma convocação geral para livrar Jabes de Gileade de Amon, 300.000 homens vieram de Israel, mas apenas 30.000 de Judá. 1 Samuel, capítulo 11, e o versículo 8. Quando realizou a campanha contra os amalequitas, Saul contou 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 4. Os números são reveladores, mostrando que Judá proveu um número bastante reduzido de soldados, em comparação com Israel. Um fato comprometedor para a própria Judá, uma vez que os amalequitas vieram por muitos anos em sua fronteira ao sul. Estaria Judá mostrando sinais de uma postura anti-Saul? Além disso, depois de Davi ter matado o gigante Golias, os homens de Israel e Judá perseguiram os filisteus. 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 52. E quando Davi foi colocado na corte de Saul, todo Israel e Judá amava Davi. 1 Samuel, capítulo 18, e o versículo 16. Está claro que Israel e Judá eram tidos como duas entidades particulares que seguiam seus interesses separadamente. Merrill Eugeniate, História de Israel no Antigo Testamento. O reino de sacerdotes que Deus colocou entre as nações. 6ª edição. RJ CPAD 2007. Parágrafos 239 e 240. Com o reinado de Davi, essa realidade mudou. Terceiro tópico: a grandeza política do reinado de Davi. Em primeiro lugar, as realizações militares. Nas Escrituras, há registros das diversas ações militares de Davi. 2 Samuel, capítulo 8, do primeiro versículo até o versículo 14. Muitos denominam esse texto de o Davi que ataca. Note que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou, tomou. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com outros povos, já nos limites de Israel. A lista de povos vencidos inclui filisteus, moabitas, sírios, edomitas. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Em segundo lugar, as administrações de Davi. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi, que o fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Lendo o capítulo 8, do versículo 15 até o 18, e capítulo 20, do versículo 23 até o 26, observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando de suas tropas estava à frente Joabe. Havia uma guarda real, um superintendente da corveia que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque. 2 Samuel, capítulo 8 e o versículo 17. Um cronista, um escrivão. 1 Crônicas, capítulo 24 e o versículo 3. Os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. Esse corpo administrativo
não era autônomo. Todos agiam com a permissão do rei e por ele eram supervisionados. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência dele. Davi procurou montar um setor administrativo que o pudesse auxiliar no seu reinado. O sucesso de um obreiro dependente de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados. Tito, capítulo 1, e o versículo 5. Paulo diz que 2 tipos de obreiro precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra e os que administram bem. 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 17. Em terceiro lugar, o culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque, segundo Samuel, capítulo 8, e o versículo 17. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado, segundo Samuel, capítulo 15, e o versículo 24. Historicamente, pode-se entender que no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Davi faz tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele o faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. Veja o relato completo das realizações litúrgicas de Davi em 1 Crônicas, capítulo 23, do primeiro versículo até o versículo 30. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, pois os que fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que, querendo fazer culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Síntese do terceiro tópico. As realizações militares, as administrações de Davi e as mudanças no culto público demonstram a grandeza política do reinado davídico. Subsídio histórico-cultural. É quase certo que, durante esse período, 980 e 976, Davi tenha dado início ao seu programa de construções, segundo Samuel, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 12. O que incluiria, depois de tudo pronto, os planos para a edificação do templo. É óbvio que no reinado de Davi houve construções, palácios e edifícios públicos. Porém, os envolvimentos com a expansão do império e os acontecimentos que assolavam sua família impediram a infraestrutura impressiva, característica de um monarca de sua estatura. A reconciliação com Absalão deu-lhe a oportunidade esperada, que era transformar a cidade de Jerusalém no centro religioso e político. Merrill Eugeniate, História de Israel no Antigo Testamento. O reino de sacerdotes que Deus colocou entre as nações. 6ª edição. RJ CPAD 2007. Parágrafo 277. Conclusão. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus, porque quem sou eu e quem é o meu povo
para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. 1 Crônicas, capítulo 29, e o versículo 14. E assim finalizamos mais um podcast, O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.